Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esse dia, por Deus nos trazer aqui também para esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse momento, ouviremos a voz do Senhor por meio da sua palavra, E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Hoje pela manhã, nós refletimos num texto em nosso culto, em Mateus capítulo 13. Talvez a parábola uma das mais conhecidas de todas. A parábola do semeador. É com essa parábola que inaugura-se um bloco de parábolas. Então a gente tem a parábola do semeador. Depois, no próprio capítulo 13, vem outras parábolas. Uma parábola muito conhecida, a parábola do joio. Depois a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Depois vem a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola. E nessa noite nós vamos refletir na parábola da rede. Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50. Mateus 13, 47 a 50. Eu vou fazer a leitura desse texto e eu peço que os irmãos acompanhem atentamente. Assim diz a palavra de Deus: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua palavra lida, privilégio que nós temos, que algumas nações não desfrutam disso. Aqui nós podemos fazer de maneira livre. Que o Senhor fale conosco por meio desse texto e pela instrumentalização do Teu Espírito Santo, no falar e no ouvir, sejamos todos nós edificados por Ti, ó Deus, porque só o Senhor pode alimentar verdadeiramente a nossa alma. Essa é a oração que eu faço por mim e por todos os meus irmãos aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu lembro-me de uma cena que me lembra um pouco essa parábola. O mineiro tem duas praias. Todo mundo sabe disso, né? Qual que é a primeira praia do mineiro? Guaraparis, né? Fala Guaraparis. Né? Guarapari é a primeira praia do mineiro, é o anexo de Minas Gerais, né? E aí o mineiro foi e dominou uma outra praia, né? Cabo Frio, né? Você tropeça no mineiro lá em Cabo Frio. Né? E eu tenho uma família que era de Minas Gerais e mudou lá para Cabo Frio. Então, em alguns momentos, a gente tem a oportunidade de viajar lá, para Cabo Frio. E eu lembro de uma das últimas viagens, não sei se a Dani vai lembrar desse dia, que foi uma tardezinha muito gostosa. Eu acho que o João estava pequenininho, Davi maior, a gente estava no final de uma tarde na praia. E a gente foi agraciado, assim, com uma surpresa assim, inesperada, né? A gente estava lá e alguns pescadores, né, começaram, com a ajuda do pessoal que estava ali na praia, e aí depois eu fui ver que é um costume que eles têm lá nessa praia, uma praia que fica bem escondidinha num cantinho lá de Cabo Frio. Os pescadores pedem a ajuda do povo, né? E eles saem arrastando uma rede. E tá todo mundo aproveitando, ninguém nem vê a rede. E assim, no final do dia, os pescadores convidam algumas pessoas e eles vão arrastando uma rede, todo mundo vai juntando. E aquela rede que ninguém nem viu, tava todo mundo aproveitando a praia. Você lembra, Dani, desse dia, né? Ninguém tava ali, nem lembrava, nem achava que podia ter uma rede lá. Começa a arrastar e puxar a rede, e quando a gente espera que não, é muito peixe.
que vem assim, mas muito peixe mesmo, sendo arrastado e trazendo ali para a beira da praia, e as crianças vão ali, os adultos, e parece um costume que já tinha gente com sacolinha preparada lá para esperar a separação dos peixes assim mesmo, né? E é um final de tarde muito gostoso. Primeiro tá na praia, já é uma cena muito bonita, né? A praia ali, aqueles peixes, e vai chegando o pessoal e as crianças. Eu lembro do Davi lá, todo felizão, que tava vendo aqueles peixes, muito peixe, e tirando aqueles peixes, separa, e o pessoal vai chegando com as sacolas, e eles vão dando peixe para as pessoas. Tem gente que se vira lá na hora, né? Vai enrolando peixe na roupa mesmo, numa camisa, num pedaço de papel, e vai todo mundo saindo com um peixe. Alguns peixes são devolvidos ao mar, né? Porque nem todos os peixes, inclusive, são comestíveis. Nem todos os peixes são comestíveis. E alguns peixes são devolvidos ao mar, e eu fiquei intrigante, assim, porque às vezes a gente tá ali curtindo a praia assim, vendo a praia, e a gente não acha, Marlene, que tem tanto peixe, né? Que a gente vê ali. Mas quando a rede começa a arrastar, meu Deus, que grande quantidade de peixe, assim. Que chega a ser muito bonito toda aquela cena daquilo que veio ali, ó, de onde a gente estava nadando, brincando, e a gente não vê um peixe nadando, né? E de repente virou uma tarde lá muito feliz, né? Com tudo aquilo que está acontecendo. Então, essa cena aqui, Jesus, ele está encerrando uma sequência de parábolas, e não sei se foi proposital. Não, obviamente há um propósito em tudo que Jesus está ensinando, da forma que ele está ensinando e na sequência que ele está ensinando. É óbvio que há um propósito em tudo. Mas é interessante que Jesus, se vocês lembrarem do que nós lemos hoje pela manhã, lá no começo do capítulo 13, fala que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, ele assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé. Versículo 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E aí vem o que a gente leu hoje de manhã, né? E o semeador saiu a semear. Agora ele está fechando o bloco de parábolas, né? Ele que estava ali na praia, num barquinho, para falar com o máximo de pessoas possíveis ali naquela areia, e ele termina justamente falando de pesca. As parábolas sempre trazem elementos que são muito comuns para aqueles ouvintes. E eu acho que de tudo, para aquele público que estava ali, naquele momento, ouvindo a Cristo Jesus de uma maneira muito atenta, talvez, Cristo, nada seria mais próximo da realidade deles do que uma pesca. Peixe, mar e rede. Jesus está falando do mar, está falando de um barco, pessoas na areia. Então, veja só como que nesse fechar de um bloco de ensinamento, Cristo agora ele traz assim o que está mais claro e nítido na mente deles, para concluir tudo aquilo que ele estava falando. Jesus, nessas parábolas aqui, na parábola da semeadura, na parábola do joio, na parábola do grão de mostarda, do fermento, dos tesouros escondidos, da pérola, ele está falando, em alguns casos, coisas distintas, né? E trazendo a realidade do reino dos céus. E ele fecha trazendo também uma realidade do reino dos céus, do reino de Deus, expressa aqui nessa parábola. Como eu disse, quando eu me lembro lá da cena da praia, foi um momento, uma tarde muito gostosa, muito feliz, um bom fechamento de dia, e que todo mundo saiu satisfeito, alegre. Alguns saíram até bem satisfeitos mesmo, que saíram com um peixinho ali para casa, para ainda assar, né? Desfrutar da praia, ter um peixe para assar, que ganhou de graça, né? Gratuitamente, os pescadores dando aquela variedade de peixes assim, para as pessoas que estavam ali. Uma cena muito feliz. Aqui, essa última cena que Jesus retrata, ela tem dois aspectos. Um aspecto feliz e um aspecto que é extremamente triste, quando Cristo fala dessa parábola. E é uma parábola muito simples também. Lembrando pela manhã como a parábola do semeador é uma parábola simples, e ela se torna mais simples porque Jesus explica ela de uma maneira
bem didática mesmo. Ele fala a parábola e ele ainda chega aos discípulos e explica cada um daqueles pontos da parábola do semeador. Ou seja, Jesus, ele expõe a palavra e ele prega ela toda. Então, é bem nítida. Mas aqui, pela simplicidade dessa parábola, também é bem nítido a nós. E nós podemos fazer uma leitura simples aqui e ver que, de fato, há um caminho na história que vai terminar muito bem, mas há um caminho na história que também vai terminar muito mal. Muito mal. E é com isso que Cristo Jesus fecha esse bloco de ensinamento. E veja só, como tudo o que ele está falando sobre o reino dos céus. Como é que começa no versículo 47? O reino dos céus é ainda semelhante. Ele já falou algumas coisas com que o reino dos céus se assemelha, ou com o que é o reino dos céus, e agora ele fala, o reino dos céus é semelhante a, e aí vem a parábola da rede. Primeiro a gente precisa entender um pouco o que é o reino dos céus, que em outros paralelos nós podemos ler como o reino de Deus. Irmãos, o reino dos céus é tudo aquilo que expressa o governo de Deus sobre a sua criação. É tudo aquilo que expressa o governo de Deus sobre a sua criação, dentro de uma estrutura, dentro de um propósito que cumpre um fim glorioso. Então, é o governo de Deus sobre toda a sua criação e sobre a história, para que essa estrutura possa cumprir um propósito e um fim glorioso. E por que Deus precisa anunciar e trazer esses valores do reino dos céus? Porque o mundo, ele é subversivo ao reino dos céus. Ele é diretamente contrário. O mundo é diretamente contrário ao reino dos céus. Então, toda a ordem criacional, quando ela foi afetada pelo pecado, lá no Éden, o que aconteceu? Tudo aquilo que era perfeito, que era bom, que era agradável, que era legítimo, que era a expressão da própria beleza de Deus, da santidade de Deus, essa é a criação divina perfeita, ela foi imediatamente submersiva a todas essas coisas. Há uma ordem inversa nas coisas e que caminham no sentido contrário a todo o propósito de Deus. E é por isso que quando Jesus ali ainda no Éden promete aquele que pisaria na cabeça da serpente, promete aquele que viria, e que no pisar na cabeça da serpente, o que ele iria fazer? Ele ia parar com que aquele veneno que estava sendo destilado por causa do pecado fosse interrompido. O que Jesus faz, quando ele vem trazer salvação, ele é o antídoto àquele veneno do Éden. Então, irmãos, o que nós vemos e o que estava proclamado desde o Éden e foi cumprido nas histórias que nós temos da antiga aliança, ela ganha um novo caráter, uma nova dispensação, um novo aspecto quando Cristo vem. Quando Cristo vem, é a promessa do Éden sendo cumprida. O Filho de Deus veio, o Messias, o Redentor. E agora, com a vinda do Filho de Deus, uma nova era é inaugurada. O reino de Deus começa agora a invadir esse mundo subversivo por meio do Rei Jesus. Aquele que vem, aquele que esteve entre nós, caminhou entre nós, por mais que o seu caráter era de humilhação, ele veio em carne e osso humilhado, era o Filho de Deus, mas a sua expressão não parecia como o Filho de Deus. Ele veio tão limitado às nossas vistas, ele veio de uma forma que nós não chamaríamos de rei. Apesar que houve uma certa situação que Jesus, entrando em Jerusalém, nos momentos finais da sua vida, ele foi aclamado como rei. Mas ainda assim, naquela cena, ele não parecia rei. Porque um rei mesmo,
de verdade na visão humana, não entraria num jumentinho, como nosso rei Jesus entrou. Mas apesar do aspecto físico nos apontar para um homem muito frágil, apontar para um homem que parece estar extremamente limitado, a verdade é que os nossos olhos, eles são enganados diante daquela realidade. Porque a realidade que esteve diante do mundo, daquele homem muito simples entrando montado no jumentinho, era de fato o rei que deveria e foi aclamado devidamente como rei. E é o rei que veio implantar o seu reino. E ele não veio só para combater as forças do mundo, como era o próprio Império Romano, mas ele é o rei sobre os reis. Nenhum império, nenhum reino pode se submeter a esse rei Jesus e ao que ele veio iniciar. É certo que é uma continuidade, né? A gente não pode separar as histórias dessa maneira. Jesus está dando continuidade a uma promessa e algo que está começando a ser desenvolvido desde o início de todas as coisas, desde o Éden. Mas é nítido para nós que Jesus inaugura uma nova era e o seu reino chegou. É chegado o reino de Deus. E por isso que Jesus ele começa a pregar a perspectiva desse novo reino. Jesus começa agora a ampliar a visão e deixar muito claro aquilo que o reino dele veio estabelecer nesse mundo caído. E que vai encontrar grandes afrontas dentro dessa realidade. Só que Jesus deixa muito claro algo que nós precisamos ter a consciência muito clara. Muito nítida diante de nós. Muito nítida. Esse reino que começa pequeno, e como Jesus expressa aqui, pequeno como um grão de mostarda, como um grãozinho de mostarda, nada pode impedir o crescimento desse reino. Nada pode parar o reino de Deus. E por isso que Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E esse grão de mostarda, ele cresceu, e ele virou uma bela e uma fantástica árvore, onde que aves podem se aninhar debaixo dessa árvore e ficar lá seguro, quietinho. Assim é o reino de Deus. Assim como ele falou também pela palavra do fermento, falando que é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado e crescer. É tão bonito a gente ver uma massa de pão crescendo. E Jesus vai comparando o reino dele com essas coisas, que parecia um movimento muito pequenininho, muito frágil, como de fato foi. Um homem, o mestre, ensinando a 12 pessoas princípios e valores desse reino, e esses homens que foram escolhidos eram homens cheios de dificuldades, cheios de problemas, cheios de pecados, alguns iletrados que eram galileus, mas é disso que esse pequeno grão de mostarda se vê o que está diante de nós hoje. Uma árvore que cresce e continuará crescendo até o fim de todas as coisas. E esse reino é precioso. As outras parábolas que estão diante de nós aqui, que é a parábola do tesouro escondido e da pérola, fala que esse reino, quando encontrado por um de nós, ou qualquer um de nós, deveria ser motivo de alvo máximo do nosso interesse, do nosso propósito e da nossa alegria, ao ponto de uma certa pessoa, que é contada nessa parábola, pegar e vender todos os seus bens para comprar um pedaço de terra, sabendo que, e todo mundo deveria ter achado uma loucura, como assim você vende todos os seus bens que têm grande valor para comprar um pedacinho de terra que parece insignificante? Mas é porque ali tem um tesouro escondido, que é mais valioso de tudo aquilo que muitas vezes os nossos olhos carnais podem ver. E Jesus fala, assim é o reino de Deus, que quando encontrado, quando ele é desfrutado, meus irmãos, minhas irmãs, a gente deveria ter o esforço máximo de estar presente, ativo, trabalhando para esse reino. E aqui, nessa parábola final, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie.
A primeira parte dessa parábola tem uma semelhança com a parábola do trigo e do joio. Que na parábola do trigo e do joio fala que no crescimento do reino de Deus, o inimigo veio e o que ele fez? Ele jogou algumas sementes que não eram as sementes que tinham que estar ali no meio daquela plantação. É o joio. E o que a parábola que nós aprendemos ali? Que o trigo é instruído que não pode ir lá e separar sementes, né? Tirar sementes. Não, deixa crescer. Deixa crescer. E depois disso, apesar de serem semelhantes, tanto o trigo como o joio, aquele que vai realizar a colheita vai saber separar exatamente o trigo e o joio. E vai separar o joio para ser queimado e o trigo para ser guardado no celeiro daquele colheitador. E aqui existe uma semelhança, onde está falando de uma rede que apanha todos os tipos de peixes. Quais tipos de peixes? Peixes bons e peixes ruins. É estranho um pouco a gente pensar nisso, mas é a permissão de Deus. Deus permite que, no meio do povo dele, no crescimento do reino dele, no estabelecimento do reino dele, aqui na história, e aqui vai um ponto de atenção muito importante para todos nós. Somente aqui na história, somente nessa história, que tem tempo, né, que a gente consegue marcar horas, somente nessa história. No meio do povo de Deus tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente justa e tem gente ímpia. Tem gente que ama profundamente o Senhor Jesus e tem gente que diz que ama o Senhor Jesus, mas não está nem um pouco preocupado com ele. É somente nessa história que a gente consegue contar a hora que tem isso. E Jesus deixou isso muito claro, tanto na parábola do trigo e do joio, como na parábola aqui da rede. Tem de tudo na igreja. E isso, inclusive, está aqui para que a gente não se desencante com a igreja. Porque eu sei que vários chegam para a igreja e falam assim, mas fulano de tal é assim, mas fulano de tal é ali. Mas na igreja tem isso, na igreja tem aquilo. Irmãos, a igreja visível, e essa igreja que está assim, sendo colocada aqui diante dessa rede que é lançada ao mar e que está apanhando peixes de todas as espécies, essa igreja visível tem gente justa e tem gente ímpia. A igreja visível aqui na história. Mas a parábola continua e fala que quando ela está cheia, os pescadores arrastam. E aqui eu me lembro agora lá da cena da praia que eu contei para os irmãos. Como eu disse, a gente estava lá na praia, todo mundo aproveitando a praia, né? A gente estava lá, eu estava lá dando as minhas demonstrações artísticas na água, dando braçada para lá, toma água para cá, leva um caldo para lá, né? Tava ali todo mundo tranquilo, Davi para lá, poeira, areia, né? Areia, aquele negócio, come areia. O João já estava. Então o João com certeza comeu areia, que é uma especialidade do João, é comer areia de praia, né? É a primeira vez que a gente se gosta, acho que foi nessa segunda vez, né? Eu nunca vi um menino que come areia de praia, né? Então, praia é aquele negócio. E ali tava, né? E estava chegando o finalzinho da tarde. E quando a gente pensa que não, a rede começou a ser arrastada. Interessante que isso tem um paralelo com o que vai acontecer, né? Porque muitas vezes a gente tem impressão, e é uma impressão correta, que falta muito ainda, né, Vanessa, para que muitos povos sejam alcançados. Essa impressão é real, porque existe mesmo essa realidade. Só que por causa disso, muitas vezes a gente pode ser displicente com o tempo de Deus e achar que assim, falta muita coisa para acontecer ainda, talvez muitas gerações. Então, acho que a gente não tem que estar preocupado com o final dos tempos, ou que o final é próximo. Irmão, se você tem essa convicção para dizer algo assim, eu falaria que você deve ter algum acesso especial a uma gaveta revelatória dos últimos tempos. Porque eu não tenho. Eu tenho 40 anos de idade. A gente sabe que daqui para frente é só para trás, né? Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu não tenho coragem. Não tenho coragem de falar que eu não vou ver o final dos tempos. Eu tenho a certeza que eu não sei de nada.
posso ver, como eu posso não ver. Eu sei que Deus pode fazer um movimento, e fazer com que as redes que parecem estar escondidas, e as redes estão escondidas, como era a prática desse tipo de pesca aqui, as redes ficam escondidas no mar. Aquele que segura as redes pode dar o comando para falar assim: levantem as redes e arrastem a todos. E quando ele fizer isso, irmãos, tudo pode acontecer de uma maneira muito rápida. Porque depois que levanta, eu lembro disso na praia, que aqueles pescadores, e é muita distância, irmão. Não estou falando de uma coisa do tamanho dessa quadra, não. É uma coisa muito extensa. Quando os pescadores começam a pegar aquela rede e começam a arrastar, o peixe já não tem como sair. Dali, vai arrastar todo mundo para a praia. E Deus pode agir na história de maneira que nós nem imaginamos. E dá o comando: levantem as redes e arrastem os peixes. E arrastem os peixes. E pode vir tudo aquilo. Então, irmãos, eu não tenho essa convicção, eu não sei o que nós podemos experimentar enquanto igreja na frente. Eu sei que Deus sempre nos manda estar vigilantes, né? Atentos ao que Ele pode fazer. E essa rede está cheia aqui, diz a parábola, e quando ela está cheia, os pescadores arrastaram ela para a praia. É o fim. O fim é chegado. Arrastou aquela rede para a praia, levou todos os peixes para lá. E quando chega na praia, a parábola de uma maneira muito simples, irmãos. E o juízo final, ele tem um aspecto que é muito simples mesmo, nesse dia que será fantástico e glorioso. Aqui diz que aqueles pescadores escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Uma escolha simples, né? O pescador está ali e fala assim: esse dá para comer, vai para o cesto. Esse não dá para comer, deita fora. E faz uma separação. Muito simples. Termina a parábola no versículo 49 e 50 dizendo assim: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. O reino dos céus, irmãos, como eu disse, é o governo de Deus sobre toda a sua criação para cumprir um propósito e um fim glorioso. Para cumprir um propósito e um fim glorioso. E Deus está, no implantar do seu reino, já julgando as nações. É muito interessante que nós pensamos que o julgamento do Senhor, do Deus Yahvé, inicia quando o filho dele encarna e nasce. O julgamento, o fim dos tempos, e é assim que é chamado esse período que nós estamos vivendo, os finais dos tempos, é aquele período que engloba o nascimento de Cristo Jesus até a sua segunda vinda. Então, nós já estamos vivendo os finais dos tempos. O julgamento, que ele é estabelecido nos finais dos tempos, ele já começa desde o nascimento de Cristo Jesus. O reino de Deus é chegado. E se o reino de Deus é chegado, o seu governo está sendo estabelecido na terra e o governante tem o direito de julgar todos. E Deus está trabalhando na história de tal forma que nós não entendemos de maneira precisa, mas ele já julga todos os povos. Ele já julga a todas as nações. E quantos impérios poderosos já foram julgados pela mão de Deus? E quantos impérios, ainda do nosso tempo, serão julgados até a volta de Cristo? Só que haverá um dia, irmãos, esse dia final, é um dia que, como eu disse, não tem mais tempo. Naquele dia, a igreja, inclusive a igreja visível estará reunida e dessa rede serão separados ainda. A igreja que nós chamamos visível. Peixes bons e peixes ruins. Peixes que servirão para ir no cesto e peixes que serão deitados fora. Naquele dia do juízo final, haverá uma colheita e o trigo vai ser guardado no celeiro. De maneira bem cuidadosa, bem guardada. O joio vai ser ajuntado em feixes, serão colocados num canto e serão queimados. Receberão ali a punição por estarem no meio do trigo, porque não era para estar ali, vai ser completamente queimado.
Irmãos, essa parábola, ela nos lembra que existe um juiz de toda a terra. E esse juiz é aquele que de fato tem poder sobre todos, porque o seu reino é um reino maior do que todos os reinos. Ele é o rei soberano sobre todos. Ele terá o cuidado, primeiro, de ser muito justo naquele dia. No dia do juízo final, não haverá injustiça da parte de Deus. Pelo contrário. Nós lá, e é somente lá, que a gente vai ter a nítida, nós teremos, na verdade, a precisão do que é justiça. Porque hoje, a gente só tem uma pincelada do que é justiça. Uma pincelada muito pequenininha do que é justiça. O que nós experimentamos como justiça, justiça social, a nossa própria justiça constitucional por meio das leis, que em alguns momentos são justas mesmo, mas em outros momentos são injustas. Tudo isso é uma pinceladinha. A gente não sabe o que é justiça de maneira íntegra, fiel, perfeita. No dia do juízo final nós saberemos o que é a justiça perfeita. E pelo que a palavra de Deus nos conta sobre as diversos modos de falar sobre esse dia, inclusive por meio das parábolas, me parece em outros textos que nem os ímpios duvidarão que aquele tribunal foi justo. Nem os ímpios. E haverá um motivo muito claro para que eles não duvidem da justiça daquele tribunal. Eles estarão diante de um Deus santo, santo, santo. E por causa disso, eles mesmos reconhecerão todos os seus erros. Falar assim, meu Deus, eu mereço isso aí mesmo. Vão clamar por misericórdia, é óbvio, né? É óbvio que os ímpios naquele dia clamarão pelo favor de Deus, pela misericórdia. Só que, irmãos, não haverá mais tempo, as redes foram arrastadas. O juízo chegou. Esse é o lado triste da história. Esse é o lado que pesa na história, e Cristo Jesus, nesse bloco de ensinamento, faz questão de encerrar e trazer essa realidade diante daqueles todos que estão ali. Haverá um dia em que a justiça de Deus prevalecerá de forma plena e os ímpios serão julgados, condenados, estarão ali lançados na fornalha acesa, e ainda Jesus diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas existe um lado bom da história, um lado feliz da história. Quando os anjos do Senhor separarão alguns para estarem devidamente guardados, assim como o trigo vai ser guardado no celeiro, alguns estarão guardados de uma maneira muito feliz, muito alegre, debaixo daquele que pode dar toda a segurança. Esses serão os justos, guardados por Deus. Só que guardados eternamente por Deus. E aqui está a grande beleza e a grande alegria desse texto. Saber que Deus, no meio de tudo isso, né? No meio de todos esses peixes que estão sendo arrastados, Deus vai saber de uma maneira muito precisa, Tamires, reconhecer quem são os seus. Vai saber e vai separar direitinho. Esse é meu. Esse aqui é meu. Esse eu salvei. Esse eu resgatei quando ele estava naquela e naquela situação. Esse eu resgatei quando ele estava num lamaçal de pecado. Eu fui lá e tirei e separei. É meu. Esse aqui, o meu espírito foi lá e mostrou quando ele precisava se arrepender de pecados. Ele se arrependeu, caminhou comigo. Foi um grande agente do reino de Deus. Vinde benditos do meu Pai para o reino dele reservado para os seus. Deus vai separar cada um. Guardar de uma maneira muito preciosa. Irmãos, e como vai ser tão feliz, a gente sempre tem a impressão, né, que, e essa é a realidade mesmo, quando a gente está numa pescaria, né, pescaria é muito gostoso quando a gente fisga o peixe, né, mas eu tenho que confessar que na hora que a gente vê o peixinho saindo ali, né, e que você vai arrancar o anzolzinho ali do peixe, e que você vai limpar ele, que você vai assar, e que você vai achar que aquilo tá gostoso demais da conta, mas ainda dá uma dosinha quando você pega aquele peixe, né? Quando a gente viu arrastando aquelas redes, né? Lá na praia, pegando aquele punhado de peixe, ela vai falar assim, não, devolve isso tudo pro mar, né? Mas quando essa rede começar a arrastar de Deus, e a gente saber que é Deus que está movendo a história no arrastar essa rede, aí, irmãos,
Até a gente que é um peixe e que vai estar, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, sendo arrastado naquela rede de maneira justa, a gente vai falar assim, pode levar essa rede, pode puxar, porque tem gente que vai separar lá na praia e é Deus mesmo separando os peixes bons para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Quão bom está sendo guardado por Cristo, sendo considerado justo. E a justiça, irmãos, daquele dia final não está em nós, está no Senhor Jesus. Está no que Ele fez e continuará fazendo por nós até o dia final. Até o dia final. Há uma caminhada longa até lá. Há uma caminhada, inclusive, dura até lá. Mas, irmãos, como as parábolas aqui nos mostram, tanto a parábola do joio e do trigo, como a parábola da rede, e tanto a parábola do tesouro escondido da pérola, mostra claramente para nós, vale a pena viver para o reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus e estar servindo ao Rei dos Reis. Vale a pena. E naquele dia final, todos nós saberemos o valor desse grande reino e perfeito reino que Deus está estabelecendo na terra e estabelecerá por toda a eternidade. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela beleza que há no reino do Senhor, pela grandeza que há nesse reino, pelos valores presentes no reino do Senhor, por tão grande, Pai, tão grande tesouro que está diante de nós e que o Senhor coloca diante de nós, para que nós possamos viver por este reino e para este reino, Deus. Obrigado, Deus, por nos guardar. Obrigado, Pai, nas adversidades da vida, nas inconstâncias, Deus, nossas, e também da que nós vivemos no mundo que está diante de nós, saber que o Senhor tem o seu olhar atento aos seus filhos, o Senhor está cuidando dos seus filhos, protegendo a cada um de nós, guardando os nossos corações, guardando as nossas almas, para que naquele dia final nós possamos ser recolhidos pelo Senhor, como justos do Senhor. Não por nenhum mérito que a gente possa alcançar fazendo algo, porque a gente não pode, mas guardados pelo Senhor por meio da vida de Cristo Jesus, da sua obra, da sua entrega por nós, e a gente ser encontrado, Deus, de maneira justa, nesse dia final, que vai ser um dia muito duro, Deus, onde o Senhor separará muitos para um local de punição, de ira, destilar da ira do Senhor, de punição. Ó Deus, é tão bom saber que o Senhor está nos separando para um outro lugar, Deus. Apesar de nós merecermos o castigo do Senhor, o Senhor, de maneira justa e justificando a cada um de nós, nos permitirá ver os benefícios de ter caminhado com Cristo Jesus, de ter batalhado pelo reino dele aqui na terra, de ter lutado por isso, de ter, Deus, diante das dificuldades, enfrentado a realidade que está diante de nós e viver os valores deste reino, mesmo em oposição à nossa própria vontade e ao mundo. Nós saberemos, Deus, naquele dia final, de maneira muito clara, como nós já podemos saber agora, que vai valer a pena, que não há tesouro maior do que o teu reino, que não há pérola mais valiosa do que o teu próprio reino, Deus. E obrigado por nos permitir estar subservientes, Deus, a este reino e ao Rei Jesus. Que o Senhor de fato governe as nossas vidas, que o Senhor governe o nosso proceder, que o Senhor governe, Deus, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir. Cuide de nós em todo o tempo, Pai. Louvado seja o Senhor por tudo. Louvado seja o Senhor pela tua grandeza, pela sua soberania. Louvado seja o Senhor por vencer os impérios e as forças desse mundo, Deus, e batalhar diante e à nossa frente, Deus. Nós sabemos que nenhuma das forças diante de nós pode, Deus, se levantar contra o Senhor. E por isso nós podemos caminhar firmes e corajosos na história,
sabendo para qual final ela caminha. E louvado seja o Senhor. E que o teu reino venha, Deus. E que o Senhor Jesus venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, encerrar a história. Vem, Senhor, consumar todos os tempos. Vem chamar todos os eleitos do Senhor, dos 4 cantos da terra, a estarem juntos contigo no teu reino eterno. É o que nós te pedimos, Deus, sabendo que tudo está nas tuas mãos, todo o tempo está nas tuas mãos, e nós confiamos em ti. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.